O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus, Pai e Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos, Pai, que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem. Em estado de alegria, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez, como ensinastes aos discípulos, a orar, sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor, com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que acima de tudo cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado Pai, estamos todos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome e, como eternos pedintes, pedimos por todos que aqui estão presentes, por todos os seus familiares e seus amigos. Pedimos também, Pai, pela paz no mundo, pela paz entre povos e nações, entre governantes e governados, que o calor do seu amor possa tocar a todos os líderes mundiais, para que eles possam ter compaixão pelos povos, principalmente por aqueles que sofrem, para que toda essa humanidade que habita este planeta possa caminhar em sua trajetória de evolução num processo pacífico. Nós saudamos a todas as linhas de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força a todos os orixás de Umbanda. Nós saudamos a fraternidade branca universal, a Miguel Arcanjo e a Melquisedeque. Nós saudamos e pedimos a força à corrente franciscana e ao caboclo Tupinambá.
Nós saudamos e pedimos a força a todas as entidades de luz responsáveis por este trabalho e nos colocamos à sua disposição. Nós também lhe pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados, principalmente todos aqueles que passam por provações, que passam por duras provas para alcançarem a sua evolução. Pedimos, Pai, por todas as crianças do planeta, por todas as crianças que são maltratadas, abusadas, que sofrem dores físicas, dores morais, crianças que não têm um lar para morar, crianças que não têm nem uma família para amarem e serem amadas. Que seu amor possa tocar a todas as pessoas de boa vontade, para que elas possam, de alguma forma, amenizar a dureza do caminho desses irmãos mais necessitados. Pois somos todos seus filhos e todos nós evoluiremos juntos. Então todos são importantes. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara. Pedimos por todos aqueles que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. E pedimos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, cujos nomes foram deixados na caixa de solicitação. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, fuga para o Egito. Mateus capítulo 12, versículos 13 a 15. Depois de haverem partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, dizendo: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica aí até que eu te chame, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. José levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta: do Egito chamei a meu filho. Diversas anotações podem ser feitas em torno da viagem de Jesus ao Egito. A fuga se dá à noite. O intelecto, José, iluminado pelo alto, o anjo, leva consigo a intuição, Maria, e o recém-nascido homem novo, Jesus, e entra pela noite do isolamento, a fim de favorecer o crescimento da criança. Esta, enquanto nova e indefesa, não deve, não pode permanecer no tumulto das cidades, tal como a semente que para germinar mergulha na noite do solo, assim o recém-manifestado Cristo necessita da solidão e do silêncio para desenvolver-se. Era necessário fugir do mundo que desejava matá-lo, para que não fosse sufocada a planta ainda tenra e frágil. Após a permanência na escola de profetismo de Belém, no mediunismo, o espírito precisa ir além para sintonizar não mais com outros espíritos, sobretudo no plano astral, mas para vibrar em uníssono com as fontes divinas. Então, pois, da estrada de Belém e de ter passado pelo exame dos magos e de ter sofrido perseguição da matéria e do mundanismo, o espírito, vitorioso nessas provas, dá um passo além e segue, promovido para outro santuário mais avançado. O novo ser, nascido do encontro deslumbrante, é ainda dirigido pelo intelecto, que recebe as ordens do alto. A intuição, embora desenvolvida, ainda é fraca e não chega ao ponto de poder agir sozinha.
E o homem novo, recém-nascido, é muito criança para poder andar por si. O intelecto é que recebe o encargo de levá-los e dirigi-los, até que, liquidados os karmas materiais, possa ele caminhar pelos próprios pés e governar-se. E isso ele o fará já na qualidade de filho do homem. Verificamos que é assim, porque o primeiro a desaparecer da cena no Evangelho é o intelecto. E também a intuição é deixada de lado quando quer intervir. Então, o Filho do Homem, agindo por si, manifesta o Cristo em toda a sua plenitude e assombra o mundo. Esse trajeto tem que ser seguido por todas as criaturas, todos os seres humanos viventes, encarnados ou desencarnados, através de suas vidas sucessivas. Jesus é o exemplo e o modelo. Sua vida na Palestina é um resumo vivo do que são e do que serão nos futuros milênios as nossas próprias vidas. Assim como o homem revive em cada vida todas as suas anteriores etapas evolutivas, para só então recomeçar um novo passo na jornada do aperfeiçoamento, assim, a última vida de Jesus nos apresenta, em uma só encarnação, o modelo de todas as nossas presentes e futuras etapas evolutivas. Bem, esse evangelho dessa noite traz para a gente o momento que, logo após Jesus nascer, José é intuído, né? Ele em sonho, ele tinha muito contato com o mundo espiritual, o mundo astral, em sonhos. Então ele é intuído e um anjo avisa ele para ele sair da Palestina e ir para o Egito. Por quê? Os próprios reis magos, antes de encontrarem Jesus, eles passaram por Herodes, porque Herodes era o rei daquelas terras, então eles tinham que pedir permissão para poder circular por aquela terra. E ao passar por lá, é lógico, Herodes perguntou a eles o que eles estavam fazendo ali. E eles falaram: viemos ver o rei que nasceu. E Herodes, lógico, preocupado, porque ele era rei, já ficou querendo saber quem era esse novo rei. Por quê? Porque o medo dele era perder a realeza. Ele não tinha outra intenção em mente. Tanto que logo depois ele manda assassinar todas as crianças em Belém, que tinham nascido, que tinham mais ou menos entre 1 e até 2 anos. Bom, então, dado isso, né, a espiritualidade, lógico, que acompanhava Jesus e sua família, e também acompanhava o que acontecia no entorno, foi avisar José para que eles saísse dali e fosse para o Egito. E lá eles passaram 3 anos até que Herodes morresse, porque a ameaça vinha de Herodes. Herodes o Grande, Herodes o Pai, porque Herodes era um termo dado para o rei da Palestina, assim como César era um termo dado para o imperador romano. Então, tanto que existia Herodes o Grande, e depois todos que vieram herdando a posição de rei também eram chamados de Herodes. Esse evangelho, pela interpretação do Pastorino, traz uma questão muito interessante para a gente, né? Ele pega esse nascimento de Jesus e esse processo de afastamento do perigo, afastamento do tumulto das grandes cidades, né? Afastamento do apego que cria principalmente o mundo material, né? Ele vai, e para que a criança possa evoluir sem se perturbar, ela é afastada desse tumulto, né? Então, esse evangelho serve como uma indicação para nós, né? Todos nós que já estamos cansados de procurar a felicidade em vários lugares,
em várias pessoas e não encontramos. Nós às vezes achamos que encontramos, mas logo em seguida nós nos decepcionamos. Às vezes a gente vai em busca da felicidade através de riqueza, mas quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e é insaciável, e a felicidade não aparece, ela não vem junto. E nós procuramos a felicidade em vários tipos de relações e relacionamentos, mas ela também ali não é certo que ela aparecerá. É certo que para muitas pessoas elas conseguem ser um pouco felizes em algumas relações, mas isso depende muito até da própria entrega de cada um, a própria posição que cada um assume em relação a essas relações humanas, né? Porque quanto mais se espera do que está fora da gente, menos felicidade a gente tem. Então, após essa busca, né, dessa vida em paz, dessa felicidade, a gente vai começando a desacreditar nas ofertas que esse mundo nos dá. Esse é um momento, se vocês notarem, quando Jesus pregava na Palestina, ele pregava exatamente para pessoas que já tinham se desiludido, né? Ele não ia pregar para ricos e poderosos, porque esses ainda estavam muito apegados a essas promessas. E ele ia pregar para quem? Ele pregava para aqueles que aceitavam, exatamente aqueles que já tinham. Um exemplo prático disso é a samaritana. Ela já tinha casado, tinha tido 5 maridos e em nenhum deles ela tinha encontrado o que buscava, né? Então, nesse momento a gente está mais propício a buscar essa paz e essa felicidade dentro de nós. E com certeza ali nós encontraremos. Por quê? Porque quando buscamos isso dentro de nós, nós não dependemos de nada que está fora. Numa pequena reflexão a respeito das nossas vidas, né, a gente entende e a gente de alguma forma precisa aceitar que nós já vivenciamos muitas vidas e vamos vivenciar muitas mais, né? Então, dado esse horizonte de vida, de vivência, a gente precisa entender o que valorizar, visto que em curto espaço de tempo, que é uma encarnação, a gente vai ter que deixar muita coisa para trás, coisas que a gente não vai mais poder ter ou acessar. Mas se a gente se apega a essas coisas não permitem que a gente continue a nossa evolução. Não permitem que a gente caminhe em busca da paz e da felicidade tão desejadas. Nós não temos que desprezar as coisas materiais. O caminho também não é esse. Nós temos que não nos apegar a elas, sabendo que um dia teremos que deixar para trás. Muitas pessoas, graças a Deus, não é o caso da humanidade que está vivendo nesse momento, mas há 2 gerações atrás, muitas pessoas tiveram que abandonar tudo e fugir. E mesmo estando encarnadas. Então, esse processo de desapego não é uma questão só que quando a gente desencarna. Muitas vezes, estando encarnado, a gente pode passar por um processo em que a gente precisa abandonar as coisas,
né? Coisas que a gente a princípio pode julgar que a gente não poderia abandonar, né? Olhando para esses países que estão em guerra, principalmente os que estão sendo mais atacados, a gente vê quantas pessoas estão tendo que abandonar tudo. Olhando para o nosso Brasil, quantas catástrofes já aconteceram e a pessoa, tudo que ela tinha de bens foi deixado para trás e ela teve que aprender a desapegar daquilo ali. Então, é importante, se eu quero buscar a paz e a felicidade, é importante que essas coisas não me afetem, que eu dê o devido valor a essas coisas para que elas não me afetem, que eu saiba que hoje eu posso ter algo que amanhã não vou mais ter. E é isso que esse evangelho traz para a gente. Nesse momento de desapego, se a gente tiver um intelecto iluminado, de que forma a gente ilumina o nosso intelecto? Buscando conhecimento. Um conhecimento, principalmente, que está registrado nos evangelhos. À medida que a gente ilumina o nosso intelecto, a gente tem uma percepção diferente da nossa realidade enquanto seres viventes, seres humanos, que estão evoluindo encarnação após encarnação, né? Nós podemos começar a ter intuições e começar nesse processo dessa busca da paz interior, que tanto se fala hoje em dia, a gente tocar o Cristo, a gente entrar em contato com o Cristo, né? O Cristo é uma partícula divina que vive dentro de cada um de nós, em nosso coração. Aquela imagem de Jesus, acho que é o Cristo Redentor, acho que é isso o nome, onde ele tem um coração e ele aponta para o coração. Exatamente essa imagem transmite para a gente isso, o Cristo que vive dentro de Jesus, mas também vive dentro de cada um de nós. E ao entrar em contato, ao entrar em sintonia com esse Cristo, nós podemos fazê-lo iluminar-se dentro de nós. Mas aí segue essa recomendação que o simbolismo desse evangelho traz para a gente. Ao entrar em contato, né, com Cristo, e que essa pessoa nova nasce naquele momento, mas esse nascimento ele é muito delicado e muito sensível. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se isolar do tutu da vida cotidiana. Por quê? Porque todas as atrações do mundo material vão puxar a gente de volta. E a gente vai acabar esquecendo esse contato com o Cristo. E a gente vai acabar, de novo, deixando-nos levar pelas ilusões desse mundo. Pelas ilusões daquilo que a gente acha que é certo. Mas essas ilusões, a única certeza que a gente tem é que elas se destruirão. Ou seja, se destruirão não, mas a gente passará a entender que são ilusões quando a gente não puder mais se aproximar delas. Então por que a gente não faz isso agora? Por que a gente não busca esse contato com o nosso Cristo agora? Por que a gente não busca se desapegar das coisas agora? Para que a gente possa, já encarnado, caminhar um pouco mais no nosso processo evolutivo. Todas as nossas vivências, todas as nossas encarnações são como uma escola. Servem para nos ensinar. Mas servem para nos ensinar o quê? Servem para nos ensinar a amar. Amar o próximo. O próximo não é aquele que está em outro estado. O próximo não é aquele que está em outro país.
O próximo não é aquele que está do outro lado do mundo. O próximo é aquele que está ao nosso lado. É aquele que vive na nossa casa. É aquele que mora do lado da nossa casa. É aquele que está no nosso trabalho. Esse é o próximo. Então, à medida que nós vamos nos dedicando a amar ao próximo como Jesus nos amou, conforme Pastorino comenta, Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre. Porque em toda a vivência dele, ele nos ensina qual o caminho que devemos trilhar, o que devemos fazer, né? Compaixão, caridade, amor ao próximo. Esse é o caminho para todos aqueles que já cansaram de procurar paz e felicidade em outros lugares. Se eu não consegui achar nem paz nem felicidade em tudo que eu vivenciei até hoje, o caminho é esse. Basta eu querer e eu buscar esse Cristo dentro de mim. Esse é o caminho. Como Jesus disse, o que ele disse? Eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, Jesus é o caminho da verdade e da vida, né? Nós chegaremos à estatura do Cristo, como Jesus chegou um dia. Levaremos muitos, eu não quero nem dar um número, mas muitas encarnações, mas chegaremos lá. Poderemos chegar lá de uma forma mais pacífica, mais amorosa, mais tranquila, por opção ou não. Isso é uma opção nossa, temos o nosso livre-arbítrio para poder decidir de que forma a gente quer evoluir. Evoluiremos todos. A forma que nós iremos evoluir depende de nossas escolhas. Então esse evangelho de hoje, à noite, serve para a gente refletir sobre isso, né? Que forma a gente pode buscar essa paz eterna, essa paz imortal, essa paz que ninguém pode tirar da gente, que é o nosso verdadeiro tesouro. Vamos pedir forças para o paz. Que através de nossas mãos possam fluir essas energias trazidas pelos guias espirituais. Essas energias que podem nos equilibrar, que podem nos acalmar, que podem limpar o nosso campo astral e que podem afastar as más energias e podem até nos curar. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.